Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fala Matemática. Hoje vamos falar com um dos nomes mais importantes da matemática, da história e da filosofia, Pitágoras de Samos. Isso mesmo, Pitágoras do Teorema de Pitágoras. Pitágoras, que honra ter você aqui com a gente! Saudações, muito bom vir aqui nesse mundo novo, que é tudo novo. Para começar, conta pra gente onde você nasceu, como começou todos esses seus interesses pelo número dos números e da filosofia. Então, eu nasci na Ilha de Samos, por volta de 570 a.C. Eu sempre fui uma criança que queria entender o mundo, conhecer os números. Então, eu viajei depois para o Egito e depois para a Babilônia, onde estudei um pouquinho sobre religião, astronomia e matemática. Interessante. Aí eu estudei sobre as constelações e sobre o universo, até que eu fundei uma escola filosófica na Itália. Muito interessante. Então, essa sua escola era tipo uma mistura de universidade e de comunidade espiritual? Sim, a gente juntava as duas coisas, a gente acreditava que tudo vivia numa harmonia perfeita. Ah, muito incrível. E então foi nesse seu ambiente que surgiu o seu famoso teorema, né? E conta pra gente como é que foi o surgimento desse famoso teorema de Pitágoras. Sim, e vindo pra cá eu percebi que esse teorema é super famoso agora, né? Vocês usam pra bastante coisa. Mas esse teorema funciona assim. Então ele explica um pouquinho sobre o triângulo retângulo, que o triângulo retângulo tem 90 graus. Isso? E aí a hipotenusa, que é o lado maior desse triângulo, vai ser igual à soma dos catetos, que são os outros lados. E aí a hipotenusa e os dois catetos precisam estar ao quadrado para a conta dar certo. Então vamos para um exemplo. Se eu tenho um triângulo e os meus catetos medem 3 e 4, e a minha hipotenusa mede 5, certo? Então digamos que ficaria 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que seria 9 mais 16, que vai ser igual a 25, que também seria o 5 ao quadrado, né? No caso, quando a gente usa o teorema para calcular quando não tem um valor do triângulo, né? Então, nesse caso aí, você tiraria a hipotenusa, que a gente ficaria como x, né? A incógnita. Então, seria o x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai dar 25, e no final você tira a raiz, que vai dar 5. Isso. Eu ouvi também, né, pelos antigos, como os egípcios e os babilônicos, eles já sabiam dessa relação. Mas o que foi que você fez de diferente que surgiu o seu teorema? Os babilônios e os egípcios, eles realmente usavam esse teorema, eles colocavam em prática, mas para as técnicas deles, né? E eu escrevi ele, e por isso que eu conheci como Teorema de Pitágoras, porque fui eu que fiz, mais ou menos, né? Eu que coloquei no papel. Agora, Pitágoras, uma coisa que eu acho muito curiosa, né? Essa sua ideia de que tudo é número. O que exatamente isso quer dizer? Eu falei antes, né, que eu sempre fui uma criança muito curiosa, um jovem muito curioso. Então eu queria entender como os números funcionavam. Então, e nessa minha vida eu entendi que tudo pode ser entendido por meio das proporções e das relações numéricas, como a música. Se uma corda tem... Dependendo da corda, da proporção dela, vai sair uma nota harmoniosa. Por exemplo, se eu tenho uma corda o dobro da outra, de razão de 2 para 1, vai sair uma oitava, que é harmonioso. Que incrível! Então, de certa forma, a matemática explica de por que algumas músicas soarem bem para os nossos ouvidos. Isso mesmo. E até que eu estudei astrologia e eu entendi que no universo tudo tem uma proporção. E a partir disso eu fiz uma música chamada Música das Esferas. Porque por que uma música, se tem proporção, sai de forma harmoniosa? Por que no universo não pode ser assim também? Nossa, então a ideia é que o universo funciona como uma grande sinfonia entre números e o equilíbrio? Isso, eu acredito que tudo vive em perfeita harmonia. Incrível, perfeito. Sobre a sua filosofia, sobre o seu modo de pensar e modo de vida, né? Então, além da matemática, você também falava muito sobre alma e o modo de viver, certo? Isso, eu acreditava e ainda acredito
que a nossa alma é imortal e que ao passar disso a nossa alma vai passando de corpo em corpo até alcançar a pureza e a sabedoria. Eu acredito que a gente precisa ter um autocontrole, uma paciência, que isso vai ajudar na nossa reencarnação. Então, a sua filosofia é um jeito de buscar equilíbrio, não só com números, mas também no interior da pessoa. Isso, tendo essa reflexão, a gente consegue entender um pouquinho mais do mundo e de nós mesmos. Agora, sobre seus livros e discípulos. Me diz uma coisa que sempre causa confusão, né, nos dias da atualidade. Você escreveu algum livro? Não, eu não escrevi nada, mas os meus discípulos foram passando essas minhas descobertas, essas minhas teorias avante. Então eu não escrevi nenhum livro. Foi os seus seguidores. Isso, e o mais conhecido deles até hoje foi Aristóteles. Nossa, interessante, matemático muito conhecido também. Sim. Entendi, então muitas coisas registradas sobre você foram registradas por outras pessoas. Isso, a maioria delas nem sempre é verdade, né? Como teve aquela lenda do teorema que eu matei minha mulher, não é verdade, né? Mas o importante sobreviveu, que foram minhas descobertas e as teorias. Né? Depois de você, quem continuou essas suas ideias? Tiveram vários filósofos e matemáticos que continuaram com as minhas descobertas, né? Deram um avanço nelas. Mas os mais conhecidos foram Platão e Galileu. Incrível! Então, ou seja, você influenciou desde os filósofos antigos até os cientistas modernos. Sim, e o mais interessante é que todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Estudar os números e entender a beleza do universo. Foi uma honra conversar com você. E para encerrar, qual mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes? Busquem sempre o equilíbrio entre a alma e o corpo. E lembre-se, a harmonia é a chave de tudo. E é com essa reflexão que terminamos mais um episódio de Fala Matemática. Hoje descobrimos que Pitágoras era muito mais do que um simples triângulo e uma fórmula, que ele era um filósofo que via o mundo como melodia. Até o próximo episódio de Fala Matemática.